O que isso significa? Isso significa que temos 78 fatias de bolo de chocolate, 99 porções de batata frita, 54 frangos, 38 saladas e 255 sanduíches deliciosos prontos em 8 minutos. Há momentos na televisão em que você percebe estar vendo algo extraordinário. Não só um ótimo episódio ou atuação, mas quando todos os elementos da produção audiovisual se encaixam perfeitamente, de forma ideal. Vou dar uma olhada por aí. Mas eu vou encontrar vocês. Eu prometo. Não importa o que aconteça. Eu vou voltar para você. Eu prometo. Eu prometo. Eu te amo. Um desses momentos ocorre perto do fim do episódio 4 da primeira temporada de True Detective. O episódio termina com o que é amplamente considerado uma das sequências mais ambiciosas já tentadas na televisão. Uma tomada de 6 minutos em plano sequência que acompanha Rust Cohle por um conjunto habitacional enquanto um simples assalto se transforma em um caos absoluto. Antes de explicar como e por que este plano foi tão impactante, é importante entender como chegamos aqui, no meio da primeira temporada, no episódio 4, Quem Vai Lá? O plano é fazermos uma proposta para ele. Ei, descubra quem é o fornecedor deles, confirme o negócio e traga ele pra cá. Os primeiros episódios de True Detective são propositalmente lentos. Criada por Nick Pizzolatto e totalmente dirigida por Cary Joji Fukunaga, a primeira temporada se desenvolve como um romance gótico sulista. A série alterna entre duas linhas do tempo, 1995 e 2012, acompanhando os detetives Rust Cohle e Marty Hart enquanto investigam um assassinato ritualístico que pode estar ligado a um culto maior operando em toda a Louisiana. Nos 3 primeiros episódios, a série constrói seu mundo quase inteiramente através de conversas. Rust faz monólogos filosóficos sobre a consciência humana e a ilusão do livre-arbítrio. Eu contemplo o momento no jardim. A ideia de permitir a própria crucificação. Marty enfrenta contradições, sendo autoridade moral no trabalho enquanto destrói silenciosamente seu casamento em casa. O caso em si avança em pequenos e inquietantes passos, revelando símbolos estranhos e indícios de algo muito maior à espreita sob a superfície. Mas o episódio 4 marca um ponto de virada. Ele quer me ver hoje à noite. Se eu ficar sozinho com ele, a gente pega ele e dá uma prensa nele. Em 1995, Rust reencontra uma gangue de motoqueiros fora da lei na qual já havia se infiltrado numa operação disfarçada. Ele quer usar essa conexão para se aproximar de um suspeito que pode estar ligado ao culto por trás dos assassinatos. Para ganhar a confiança da gangue, Rust tenta trocar drogas, mas eles pedem sua ajuda para assaltar uma casa usada para esconder drogas. Mãe, eu preciso de um pistoleiro. Agora você não é tão tímido. Vem comigo nessa. Podemos conversar sobre negócios. A casa está em um conjunto habitacional de baixa renda sob controle de gangue rival. O trabalho era simples, pegar a mercadoria, sair e dividir o lucro. Claro, nada nessa situação é simples. No momento em que a gangue chega, fica claro que algo está errado. Então, a série faz algo extraordinário. Ela para de fazer cortes. A câmera foca em Rust. E pelos próximos 6 minutos, o público o acompanha sem um único corte visível. Quando a sequência começa, Rust mal consegue manter o controle sobre os motoqueiros, que parecem querer apenas aumentar a tensão e começar a atirar. Mas repetidas vezes, Rust diz: Calma, 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 calma. Os primeiros minutos lembram um elástico sendo puxado. Cada diálogo é mais uma tensão até que, inevitavelmente, ele arrebenta. Rust tira seu contato assustado da casa, enquanto o som fica abafado, como se ouvíssemos um zumbido. Tiros explodem ao redor, mas a câmera segue Rust enquanto ele atravessa um labirinto de casas e quintais. Em determinado momento, Rust é forçado a empurrar seu refém para dentro de um arbusto enquanto carros de polícia e homens armados correm pela rua. Logo depois, ele passa por cima de destroços no quintal enquanto tiros ecoam na rua atrás. A câmera o acompanha por outra casa, outro quintal e até a cerca do perímetro do complexo. Só quando Rust escala aquela cerca e desaparece na escuridão é que a câmera finalmente corta. Toda a fuga aconteceu em tempo real e o efeito é hipnotizante. Ainda estou aqui conversando com você como um homem. Planos longos sempre fascinaram cineastas. É emocionante ver uma sequência complexa acontecer sem a segurança da edição. Quando uma cena é filmada assim, todos os elementos devem funcionar em sincronia. Os atores precisam acertar suas marcações. Os operadores de câmera navegam por espaços apertados mantendo a composição.
Figurantes devem se mover na hora certa, objetos precisam estar em posições exatas e os dublês precisam executar uma coreografia que pareça caótica, mas permaneça segura e controlada. Se qualquer parte falhar, a tomada vai por água abaixo. No cinema, diretores às vezes podem tentar um take desses dezenas de vezes. A TV raramente dispõe desse tempo em uma programação que exige episódios prontos rapidamente. Fazer um plano em movimento complexo em um único corredor já é difícil. Séries como Demolidor ficaram conhecidas por lutas em plano sequência, mas essas cenas eram geralmente em espaços fechados. A cena de True Detective é ambiciosa porque abrange um bairro inteiro. A produção não teve tempo de criar um cenário, então usou um local existente e adaptou a cena ao espaço. Primeiro vi uma cena de ação acontecendo em tempo real na sequência do esconderijo. Sabendo que ficaríamos presos nesse momento, era a oportunidade perfeita para simplesmente fazer um plano longo. Cada movimento fica absolutamente deslumbrante. A câmera se move por ruas, casas, quintais, cercas e arbustos. Cada porta que Rust abre, cada esquina que ele vira e cada encontro com um personagem precisam ser coreografados com antecedência. Relatos dizem que a sequência foi ensaiada como peça teatral para garantir seu funcionamento. Tivemos cerca de 1 dia e meio para ensaiar, o que não é muito quando você tem sequências de luta, efeitos, acrobacias com carros, helicópteros e tudo mais. E além da conquista técnica, a sequência é eficaz porque revela algo fundamental sobre o personagem Rust. Até esse ponto, Rust foi definido principalmente por seu intelecto. Ele é o filósofo da série, o detetive que passa tanto tempo analisando a natureza da existência humana quanto examinando cenas de crime, mas essa cena mostra outro lado dele. Rust se move pelo caos com os instintos de alguém que já viveu em ambientes como esse antes. Suas decisões são imediatas e precisas. Ele sabe quando ameaçar, sumir na multidão ou correr. A cena mostra que Rust não é só um detetive analisando a violência de fora. Ao vê-lo acertar repetidamente os agressores com o cabo ou cano da arma, cada movimento é trabalhoso e intencional. Por 6 minutos, o público vê a versão de Rust que existia muito antes de ele entrar na sala de interrogatório e filosofar sobre: este é um mundo onde nada é resolvido. Alguém uma vez me disse que o tempo é um círculo plano. O que torna essa cena mais interessante, estruturalmente, é sua posição na série. A TV costuma reservar grandes cenas para os finais por uma lógica simples. Para que os espectadores lembrem da sua temporada, encerre com o momento mais impactante possível. No entanto, essa cena acontece no meio da temporada e funciona quase como um reinício para as expectativas do público. Isso mostra ao público que, se a série pode passar das reflexões silenciosas de um Rust chapado para esse nível de intensidade, então qualquer coisa pode acontecer a seguir. Porque planos como este impactam o tom tanto quanto a história. E em um cronograma de produção da TV, onde tempo e orçamento são limitados, a maioria das produções simplesmente não pode se dar ao luxo de correr esse risco. O fato de True Detective ter apostado nessa abordagem comprova a confiança criativa da primeira temporada. Não estava apenas tentando contar um mistério envolvente, estava tentando expandir os limites do visual que a televisão podia ter. Era extremamente importante que a atenção fosse mantida o tempo todo, para que, como público, você pudesse experimentar qualquer medo que estivesse sentindo naquele momento. Desde a estreia de True Detective, outras séries tentaram planos sequência ambiciosos. Alguns foram estressantes, como a guerra de pedidos online em O Urso, ou divertidos, como a visita do Departamento de Saúde em Sempre Está Ensolarado. Mas poucos momentos conseguiram igualar a combinação de precisão técnica e propósito narrativo que essa cena alcança. O plano em True Detective não foi feita só para impressionar, mas para nos inserir no mundo de Rust Cohle, marcado pela imprevisibilidade e constante ameaça de violência. Por 6 minutos ininterruptos, a câmera nos prende nessa realidade. E quando Rust finalmente pula aquela cerca e Marty o resgata, o público sente o mesmo alívio que ele sente. É por isso que, mais de uma década depois, a sequência final de Quem Vai Lá ainda é considerada uma das conquistas mais notáveis da produção televisiva. Mais que uma maravilha técnica, é um momento em que narrativa e cinematografia se unem totalmente à história e aos personagens. E só isso já faz dela um dos melhores planos já produzidas na televisão. E aí, o que você acha? Quais outros planos da TV mudaram a forma como você pensava sobre como uma história pode ser contada? Conta pra gente aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir.